caminho, dirigiu-se a ela e não achou senão folhas. E disse-lhe: nunca mais, diga comigo, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Irmãos, quando alguém olha esse texto por cima, a pessoa fala: como que Jesus amaldiçoou uma árvore, pastor, uma figueira? Que pecado, né? Que pecado, que maldade. Não. Irmão, sabe o que eu estava estudando? Começava a aparecer as folhas verdes. Ela já começava a aparecer pequenos frutos. Ia saindo as folhas e junto ia saindo pequenos frutos. Irmãos, e essa figueira, então, quando Jesus olha, vê as folhas verdes, vê as folhas, então ele vai deduzir: se começou a surgir as folhas verdes, também começou a dar o quê? Os frutos. Só que essa figueira não. Essa figueira, ela era uma figueira estéril, era uma figueira seca, era uma figueira, vamos dizer assim, vou usar esse termo, ela tinha uma aparência. Irmãos, e cuidado em você viver de aparência. Porque Jesus não se agrada daquele que vive de aparência. Eu não tenho que viver de aparência, eu tenho que viver aquilo que eu prego, aquilo que eu recebo da palavra, aquilo que eu prego para você. Amém, irmãos? É isso. E quantas pessoas têm uma aparência de um cristão? Você olha e você fala: é mulher de Deus, é homem de Deus, mas é só o exterior. É só o quê? Aparência. Por quê, pastora? Porque o fruto vai dizer se a pessoa é um servo de Deus ou não. Amém? Então, pelos meus frutos, eles vão dizer quem eu sou. Os seus frutos vão dizer quem você é. Amém? E deixa eu explicar para você o que é fruto. O que é fruto? Obras, atitudes, comportamento, testemunho de vida, testemunho de mudança, fruto de arrependimento. Se eu não me engano, deixa eu até ver o versículo que está anotado aqui, não precisa você ler lá não, mas em Lucas 3:9 ele diz: produzir frutos de arrependimento. Então não tem como você falar: fulano é homem de Deus, fulana é mulher de Deus, é uma pessoa na presença de Deus, se os frutos daquela pessoa, irmãos, se a vida daquela pessoa não é uma vida na palavra. Entenda, não são os dons, eu vivo alertando vocês, não são dons, porque o dom a pessoa recebe pela fé, ela recebe o dom, mas tem muita gente desviada que ainda tem dons. Tem dons. Tem muita gente fazendo coisa errada, que tem os dons, porque os dons Deus não tira. Você sabia disso, que Deus não tira os dons? Que uma vez que Deus dá o dom para alguém, Ele não tira. E muitas pessoas estão se enganando nisso, porque falam: eu estou sendo usado por Deus, isso, eu estou fazendo aquilo, mas a pessoa às vezes vive uma vida na mentira. Irmãos, um crente que mente, ele pode ser tudo, menos homem de Deus e mulher de Deus. Porque a palavra de Deus diz: nunca saia da sua boca uma palavra torpe, irmãos. Nunca saia da sua boca uma palavra que não edifica, irmãos. João 8,44, o Senhor Jesus, ele diz que o pai da mentira é o próprio Satanás, irmãos. Então, todo homem, toda mulher conhecedora da palavra que conta mentiras, essa pessoa está se colocando numa posição de filho do diabo. É uma palavra forte? É. Mas essa palavra liberta. Amém? Essa palavra vai abrir os teus olhos para que você, na hora que for tentado, porque surgem situações que você vai ser tentado a mentir. Surge uma situação que você pensa, você fica ali, irmãos, né? Você fica ali numa situação, você fala: meu Deus do céu. Não, mas você fala: não vou mentir não. Ainda que eu fique um pouquinho com vergonha, mas a vergonha vai passar, mas eu não vou perder a minha salvação. Amém, irmãos? Então o fruto é isso, é quem vive na palavra. Não é quem
ninguém diz glória a Deus. Ah, fulano diz glória a Deus, glória a Deus. Tem que dizer glória a Deus? Tem, porque a glória é dele. Mas tem que praticar, viver uma vida de santidade. Irmãos, crente, cristão que guarda mágoa no coração, essa pessoa está vivendo de aparência, porque o externo, aquela pessoa, paz do Senhor, glória a Deus, às vezes anda até com a Bíblia debaixo do braço, mas Deus sabe o quanto aquela pessoa está magoada e ressentida. E aí eu falo para você, é só aparência. Engana o homem, mas não engana Deus. Amém, irmãos? E nós não podemos ser aquelas pessoas de aparência. Nós temos que ser realmente, irmãos, aqueles que nós fomos chamados para ser. O pastor Jaime, ele diz, irmãos, não basta ser santo, tem que parecer santo. E tem que parecer santo, mas tem que ser santo. Não, eu vou parecer, só vou parecer. Não, não só tenho que parecer, eu tenho que ser. Eu tenho que ser santa, obediente à palavra, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Porque não é o homem que vai te levar para o céu. Não adianta alguém querer enganar o homem, porque o homem não vai te levar para o céu. Não, eu vou chegar na igreja e aí eu vou fingir que eu sou de Deus e todo mundo vai acreditar e a pastora vai acreditar, mas os irmãos aí não te levam para o céu e a pastora aqui também não te leva para lá. O que te leva para lá é uma vida em obediência ao que a palavra de Deus fala. Amém, irmãos? Então quando Jesus avista as folhas, ele pensa, se tem folha, tem fruto. Se tem folha, tem fruto. E não tinha. Se tem aparência de crente, é crente. E não é. Se fala como crente, é crente. E não é. Porque a palavra de Deus diz que nem todos que estão em Israel são israelitas. O que eu entendo com isso? Nem todos que estão aqui em Cataguases são cataguasenses? Não, vieram de outro lugar. Nem todos que estão na igreja são realmente convertidos. E você não tem controle na vida dos outros. Você não tem controle na vida do seu irmão, não. Mas na sua vida você tem controle. Amém? Então decida viver uma vida na palavra de Deus.